Formação de líderes corporativos orientados pela neuromotivação, coragem adaptativa para a maximização de resultados organizacionais. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A formação de líderes orientados pela neuromotivação oferece um diferencial competitivo concreto para organizações que desejam transformar cultura, engajamento e desempenho em resultados mensuráveis. Palestras e treinamentos baseados neste tema permitem articular evidências da neurociência, da psicologia motivacional e da gestão estratégica de pessoas, mostrando a contratantes que é possível reduzir rotatividade, adoecimento e conflitos, ao mesmo tempo em que se ampliam inovação, colaboração e foco em resultados. Linhas de pesquisa e de intervenção como neuroliderança aplicada a metas desafiadoras, desenho de ambientes de trabalho que ativem sistemas cerebrais de recompensa saudável, desenvolvimento da coragem adaptativa em contextos de incerteza e construção de culturas de segurança psicológica com foco em alta performance oferecem conteúdos de alto impacto para jornadas corporativas, convenções de vendas, programas de desenvolvimento de lideranças e projetos de transformação cultural. Argumentos comercialmente relevantes incluem a conexão entre estilos de liderança baseados em medo e controle e indicadores de estresse crônico, síndrome de burnout, esgotamento profissional e queda de produtividade, em contraste com líderes que compreendem como o cérebro aprende, se motiva e se engaja e, por isso, conseguem sustentar resultados consistentes em cenários voláteis. Ao contratar palestras e treinamentos ancorados na neuromotivação, empresas demonstram compromisso com uma liderança cientificamente informada, capaz de unir coragem, humanidade e desempenho mensurável, o que fortalece sua reputação institucional e sua atratividade como marca empregadora. Resumo: a crescente complexidade do meio corporativo, marcada por volatilidade, pressões por alta performance e intensificação do trabalho, tem exposto limites de modelos tradicionais de liderança baseados em comando e controle. Paralelamente, dados globais indicam baixos níveis de engajamento e altos índices de estresse entre trabalhadores, com menos de um quarto dos empregados engajados e custos bilionários decorrentes da desmotivação e da perda de produtividade, segundo levantamentos recentes de pesquisas internacionais sobre o mundo do trabalho. Nesse contexto, emergem abordagens que articulam neurociência, psicologia motivacional e estudos de liderança, originando o conceito de neuromotivação, entendido aqui como a integração entre fundamentos neurobiológicos da motivação e práticas de gestão de pessoas voltadas a despertar propósito, autonomia, competência e vínculo social. Este artigo analisa, de forma crítica e interdisciplinar, a formação de líderes corporativos orientados pela neuromotivação como um ato de coragem adaptativa, capaz de enfrentar paradigmas arraigados e promover ambientes de alta segurança psicológica e desempenho sustentável. A partir de revisão teórica de autores clássicos e contemporâneos em liderança, motivação e neurociência, discute-se como processos formativos podem reposicionar o papel do líder de controlador de tarefas para regulador de contextos motivacionais. Argumenta-se que tal reposicionamento contribui para ampliar engajamento, reduzir adoecimento ocupacional e potencializar resultados organizacionais, ao mesmo tempo em que aponta lacunas e perspectivas para futuras investigações empíricas. Palavras-chave: neuromotivação, liderança corporativa, neurociência, gestão de pessoas, desempenho organizacional. Introdução. O ambiente corporativo contemporâneo caracteriza-se por intensa competitividade, digitalização acelerada, reorganizações frequentes e crescente pressão por resultados em prazos cada vez mais curtos. Nessa conjuntura, a qualidade da liderança tornou-se variável estratégica para a sustentabilidade dos negócios. No entanto, diversos indicadores sugerem que as práticas de liderança predominantes ainda se assentam em modelos hierárquicos, centrados no controle e em mecanismos extrínsecos de motivação, como punições e recompensas imediatas, que não dialogam com o que a ciência contemporânea tem demonstrado sobre o funcionamento do cérebro e dos processos motivacionais humanos. Robbins, Jude, 2014, Chiavenato, 2014. Relatórios globais recentes sobre o mundo do trabalho apontam que pouco mais de um quinto dos trabalhadores se declara verdadeiramente engajado em suas funções, enquanto uma parcela expressiva relata altos níveis diários de estresse e desmotivação, com impactos significativos sobre produtividade e saúde mental. Gallup, 2025. A baixa qualidade da relação líder-equipe e estilos de gestão pouco sensíveis às necessidades psicológicas básicas de autonomia, competência e pertencimento são destacados como fatores centrais para explicar esse quadro. Harter, Schmidt, Case, 2003, Ryan, DC, 2017.
A partir desse cenário, delineia-se o problema que orienta este artigo: de que maneira a formação de líderes orientados pela neuromotivação, entendida como aplicação integrada de conhecimentos sobre neurociência da motivação e teorias psicossociais contemporâneas, pode ser compreendida como um ato de coragem necessário para a obtenção de resultados sustentáveis no meio corporativo. Em outras palavras, que transformações cognitivas, emocionais, éticas e comportamentais são requeridas de líderes e organizações para abandonar paradigmas de controle e medo e adotar práticas baseadas na compreensão do cérebro motivado, sem perder o foco em resultados. O objetivo geral consiste em analisar criticamente o papel da neuromotivação na formação de líderes corporativos e discutir em que medida tal formação implica um movimento corajoso de revisão de crenças, de exposição à vulnerabilidade relacional e de reconfiguração das métricas de sucesso organizacional. Como objetivos específicos, busca-se contextualizar a emergência da neuromotivação a partir de avanços em neurociência e teorias da motivação, relacionar esse conceito a abordagens contemporâneas de liderança, descrever elementos estruturantes de programas formativos baseados em neuromotivação, e discutir implicações práticas para resultados organizacionais e bem-estar no trabalho. A justificativa acadêmica e prática deste estudo reside na necessidade de aproximar os campos da neurociência, da psicologia motivacional e da gestão de pessoas, evitando tanto reducionismos biológicos quanto abordagens meramente prescritivas de liderança. A literatura em neurociência tem evidenciado a indissociabilidade entre emoção, razão e tomada de decisão, Damasio, 1996, Panksepp, 1998, enquanto as teorias da autodeterminação apontam que a internalização da motivação depende do atendimento de necessidades psicológicas básicas, Deci, Ryan, 1985, Ryan, Deci, 2017. Paralelamente, os estudos de liderança avançam do foco em traços individuais para a compreensão de processos relacionais e contextuais, Bayes, Ridio, 2006, YUKL, 2013. Integrar esses campos pode oferecer base conceitual sólida para repensar a formação de líderes em direção a modelos mais humanos, eficazes e eticamente responsáveis. Adicionalmente, há crescente reconhecimento de que a coragem na liderança não se limita a decisões arriscadas de negócios, mas inclui a disposição para enfrentar vulnerabilidades, admitir incertezas e sustentar conversas difíceis, sem abrir mão de clareza de limites e objetivos. Brown, 2019. A hipótese aqui sustentada é que líderes orientados pela neuromotivação precisam mobilizar esse tipo de coragem adaptativa para desafiar normas organizacionais punitivas, reposicionar o erro como oportunidade de aprendizagem e criar contextos que ativem sistemas cerebrais de aproximação e curiosidade, em vez de medo e retraimento. DESENVOLVIMENTO. A neuromotivação, tal como proposta neste artigo, não constitui um novo rótulo mercadológico, mas um construto integrador que articula três eixos teóricos principais. O primeiro eixo são os achados da neurociência afetiva, que demonstram como circuitos cerebrais de emoção, recompensa e ameaça modulam atenção, memória, tomada de decisão e comportamento social, Panksepp, 1998, Spitzer, 2013. O segundo são as teorias psicológicas contemporâneas da motivação, com destaque para a teoria da autodeterminação, que evidencia que motivação de qualidade superior emerge quando as necessidades de autonomia, competência e relacionamento são consistentemente atendidas em determinado contexto. Deci, Ryan, 1985, Ryan, Deci, 2017. O terceiro eixo reúne abordagens de liderança que privilegiam propósito, desenvolvimento de pessoas e construção de ambientes de confiança e significado, em contraste com modelos estritamente transacionais, Bayes, Ridio, 2006, Goleman, 2011, Antonakis, Day, 2018. Do ponto de vista neurobiológico, a motivação humana está profundamente vinculada ao equilíbrio entre sistemas de aproximação e esquiva, baseados, entre outros, na interação entre estruturas como amígdala, córtex pré-frontal e estriado ventral, Panksepp, 1998. Situações percebidas como ameaçadoras ou humilhantes podem ativar respostas defensivas automáticas, como congelamento, fuga ou luta, reduzindo a capacidade de pensamento flexível e aprendizado. Em contraste, contextos percebidos como desafiadores, porém seguros, tendem a ativar sistemas de busca e curiosidade, favorecendo exploração, criatividade e cooperação. Spitzer, 2013. Isso significa que estilos de liderança baseados em críticas destrutivas, imprevisibilidade e humilhação silenciam circuitos de aprendizagem e engajamento, mesmo quando produzem obediência aparente. As teorias da motivação corroboram essa visão.
A teoria da autodeterminação argumenta que recompensas puramente externas e controle excessivo podem minar a motivação intrínseca, levando a comportamentos superficiais e dependentes de vigilância constante. Deci, Ryan, 1985, Deci, Ryan, 2008. Em contrapartida, quando o ambiente de trabalho favorece escolhas significativas, percepção de competência progressiva e vínculos de confiança, a motivação tende a ser internalizada, tornando-se mais autônoma e sustentável. Ryan, Deci, 2017. Nesse sentido, a neuromotivação pode ser entendida como a capacidade do líder de desenhar contextos organizacionais que traduzam esses princípios em práticas cotidianas de gestão, alinhadas ao funcionamento do cérebro humano. Os estudos em liderança reforçam que esse tipo de atuação exige mais do que habilidades técnicas. A literatura sobre liderança transformacional, por exemplo, mostra que líderes que articulam visão inspiradora, demonstram consideração individualizada por seus colaboradores e estimulam o questionamento construtivo tendem a gerar maior engajamento, criatividade e desempenho. Bass, Ridio, 2006, Berson, Avolio, 2004. Pesquisas em inteligência emocional aplicada à liderança indicam que a capacidade de reconhecer e regular as próprias emoções, bem como perceber e influenciar estados emocionais de outras pessoas, está associada a climas de trabalho mais saudáveis e a melhores resultados de equipe. Goleman, 2011, Goleman, Boyatzis, McKee, 2013. Nesse contexto, o conceito de coragem assume contornos específicos. Coragem não é a ausência de medo, mas a disposição para agir de acordo com valores e propósitos, apesar da incerteza e do risco emocional envolvidos. Brown, 2019. Na perspectiva da neuromotivação, formar líderes corajosos significa ajudá-los a compreender que o medo de perder poder, de ser questionado ou de expor fragilidades também é um fenômeno neurobiológico, relacionado a circuitos de ameaça, mas que pode ser regulado por meio de autoconhecimento, práticas reflexivas e suporte social. Ao reconhecer seus próprios padrões reativos, líderes podem deliberadamente escolher respostas mais alinhadas a objetivos de longo prazo, em vez de reproduzir impulsos defensivos. Autoras e autores que investigam a interface entre neurociência e liderança apontam que o cérebro dos líderes está constantemente processando informações complexas sob alta carga emocional, o que aumenta a probabilidade de decisões automáticas e vieses cognitivos. Kahneman, 2012, Dimitriades, Psychologies, 2021. Programas formativos que apenas transmitem conceitos, sem criar espaços de experimentação, reflexão sobre a prática e retorno estruturado de informações, tendem a falhar em promover mudanças duradouras de mentalidade. A aprendizagem de novas formas de liderar exige repetição, feedback qualificado, que é o retorno estruturado e construtivo sobre comportamentos observados, e suporte contextual, de maneira a fortalecer novas redes neurais associadas a padrões mais colaborativos e empáticos de atuação. Spitzer, 2013, Senge, 2017. A formação de líderes orientados pela neuromotivação, portanto, requer desenho pedagógico coerente com aquilo que se sabe sobre aprendizagem adulta e plasticidade cerebral. Isso implica privilegiar metodologias ativas, como estudos de caso, simulações de conversas difíceis, análise de episódios críticos de liderança, exercícios de autorreflexão e planos de desenvolvimento individual ancorados em metas específicas e significativas. Locke, Latam, 1990, Senge, 2017. Ao mesmo tempo, é necessário que a própria organização reconheça que liderar segundo esses princípios demanda coragem institucional, pois envolve rever políticas de gestão de desempenho, indicadores exclusivamente quantitativos e culturas que naturalizam sobrecarga e disponibilidade total de tempo. A dimensão organizacional é central. Estudos sobre cultura organizacional mostram que valores declarados de respeito, colaboração e inovação frequentemente entram em conflito com práticas reais de microgestão, punição do erro e centralização de decisões. Schein, 2017, Vergara, 2015. Quando líderes intermediários são expostos a programas de neuromotivação, mas continuam submetidos a metas incompatíveis com os recursos disponíveis ou a sistemas de recompensa que valorizam apenas resultados numéricos de curto prazo, cria-se dissonância que dificulta a consolidação de novos comportamentos. A coragem adaptativa, nesse caso, precisa ser compartilhada entre diferentes níveis hierárquicos, inclusive a alta direção, disposta a rever premissas sobre autoridade, controle e confiança. Do ponto de vista dos resultados corporativos, há evidências consistentes de que equipes lideradas por gestores que promovem engajamento, clareza de propósito e oportunidades de desenvolvimento apresentam maior produtividade, menor rotatividade e níveis reduzidos de adoecimento psíquico. Harter, Schmidt, Case, 2003, Robbins, Jude, 2014.
Relatórios recentes indicam que a desmotivação e o baixo engajamento acarretam perdas econômicas trilionárias por ano, consideradas em dias de trabalho perdidos, acidentes, erros, retrabalho e processos judiciais relacionados à saúde e segurança ocupacional. Gallup, 2025, Organização Internacional do Trabalho, 2019. A Organização Mundial da Saúde, ao reconhecer a síndrome de burnout como fenômeno ocupacional relacionado ao contexto de trabalho cronicamente estressante, reforça a urgência de repensar modelos de liderança que alimentam ciclos de exaustão. World Health Organization, 2019. Nesse cenário, a neuromotivação oferece uma chave interpretativa potente. Em vez de atribuir a falta de engajamento apenas a características individuais dos trabalhadores, desloca-se o foco para a qualidade das interações, para o desenho do trabalho e para os significados atribuídos às metas organizacionais. Autores que investigam o sentido do trabalho demonstram que a percepção de contribuir para algo maior do que interesses estritamente pessoais está associada a maior perseverança e criatividade, sobretudo quando os líderes reforçam esse sentido de forma autêntica e dialogada. Grant, 2013, Seligman, 2011. A neuromotivação, ao integrar esse olhar com o conhecimento sobre sistemas de recompensa cerebral, convida líderes a pensar metas como narrativas mobilizadoras, e não apenas como números descontextualizados. Outro aspecto relevante diz respeito à segurança psicológica, entendida como a crença compartilhada de que o ambiente é seguro para assumir riscos interpessoais, como admitir erros, fazer perguntas ou trazer ideias não convencionais, sem medo de humilhação ou retaliação. Embora o conceito tenha origem em pesquisas em comportamento organizacional, ele possui bases neurobiológicas claras, uma vez que a percepção de ameaça social aciona os mesmos circuitos cerebrais associados a ameaças físicas. Goleman, 2011, Robbins, Jude, 2014. Líderes orientados pela neuromotivação compreendem que piadas depreciativas, críticas em público ou gestos sutis de exclusão podem ativar respostas defensivas inconscientes, prejudicando a colaboração e o aprendizado da equipe. A coragem, nesse contexto, manifesta-se ao optar por conversas francas e respeitosas, por reconhecer contribuições publicamente e por proteger quem se expõe ao trazer problemas reais à tona. A incorporação da neuromotivação à formação de lideranças também demanda atenção às especificidades culturais e contextuais. Em organizações brasileiras, por exemplo, a convivência entre traços de personalismo, alta valorização de relações interpessoais e estruturas hierárquicas rígidas cria desafios particulares para a implementação de práticas participativas e transparentes. Chiavenato, 2014, Vergara, 2015. Programas formativos precisam considerar tais elementos, evitando tanto a importação acrítica de modelos estrangeiros quanto a trivialização de resistências legítimas. A abordagem interdisciplinar, envolvendo profissionais da psicologia, neurociência, administração, educação e saúde do trabalho, contribui para desenhar percursos formativos mais sensíveis a essas nuances. Por fim, é importante destacar que a neuromotivação não substitui outras dimensões da competência de liderança, como visão estratégica, domínio técnico do negócio ou capacidade de gestão de operações. Trata-se de um fundamento transversal, que qualifica todas essas competências ao alinhar a forma de exercê-las com o funcionamento real das pessoas que compõem a organização. Liderar com base em neuromotivação é reconhecer que não há resultados sustentáveis quando o caminho até eles produz medo crônico, esgotamento e cinismo. Ao mesmo tempo, é admitir que a construção de culturas de confiança, senso de propósito e aprendizado contínuo é um projeto de longo prazo, que exige coragem para sustentar decisões muitas vezes contraintuitivas em ambientes orientados apenas por indicadores financeiros imediatos. Conclusão. A análise desenvolvida neste artigo permite afirmar que a formação de líderes orientados pela neuromotivação constitui, de fato, um ato de coragem no meio corporativo contemporâneo. Coragem porque exige questionar modelos de liderança historicamente legitimados, que associam autoridade a controle rígido, distância emocional e uso recorrente de ameaças explícitas ou veladas. Coragem porque implica reconhecer a vulnerabilidade intrínseca às relações humanas no trabalho, admitindo que emoções, medos e necessidades de reconhecimento atravessam decisões de negócios, ainda que frequentemente negadas. Coragem, ainda, porque demanda da alta gestão disposição para rever sistemas de recompensa, métricas de sucesso e práticas de gestão de desempenho que reforçam comportamentos contrários às evidências científicas sobre motivação e engajamento. A partir da integração entre neurociência, teorias da motivação e estudos de liderança, argumentou-se que a neuromotivação oferece um referencial robusto para repensar o papel do líder como arquiteto de contextos motivacionais, mais do que mero controlador de tarefas.
Líderes que compreendem como o cérebro responde a ameaças e recompensas sociais, que conhecem as necessidades psicológicas básicas envolvidas na internalização da motivação e que dominam competências de inteligência emocional e relacional têm maior probabilidade de construir ambientes de segurança psicológica, propósito compartilhado e aprendizado contínuo. Tais ambientes, por sua vez, estão associados a melhores indicadores de desempenho, redução de adoecimento e maior capacidade de inovação organizacional. Do ponto de vista prático, os achados teóricos discutidos indicam que programas de formação de líderes orientados pela neuromotivação devem ir além de palestras pontuais, configurando-se como jornadas de desenvolvimento com acompanhamento ao longo do tempo. Recomenda-se que incluam experiências vivenciais, espaços protegidos para reflexão e trocas entre pares, utilização sistemática de retorno estruturado de informações sobre comportamentos de liderança, bem como suporte institucional para que gestores possam testar novas práticas sem receio de punição imediata por eventuais erros. A participação ativa da alta direção e a revisão de políticas organizacionais incoerentes com os princípios da neuromotivação são condições necessárias para que a aprendizagem individual se traduza em mudança cultural. No campo acadêmico, abrem-se múltiplas linhas de pesquisa. Estudos longitudinais podem investigar o impacto de programas de formação baseados em neuromotivação sobre indicadores objetivos de desempenho, saúde e engajamento, comparando-os a modelos tradicionais de desenvolvimento de líderes. Pesquisas qualitativas podem explorar a experiência subjetiva de líderes e liderados em processos de transição de estilos de gestão, identificando fatores facilitadores e barreiras. Investigações em contextos específicos, como organizações públicas, instituições de ensino ou empresas de diferentes portes e setores, podem contribuir para refinar o conceito de neuromotivação e adaptá-lo a realidades diversas. Em síntese, formar líderes orientados pela neuromotivação significa apostar em uma liderança que alia ciência, humanidade e coragem. Ciência, ao ancorar decisões em evidências robustas sobre como pessoas se motivam, aprendem e se engajam. Humanidade, ao reconhecer a centralidade das emoções, dos vínculos e do sentido do trabalho na vida das pessoas. Coragem, ao sustentar, na prática, escolhas coerentes com esses princípios, mesmo quando elas contrariam velhos hábitos de comando e controle. Organizações que assumirem esse caminho tendem a não apenas obter melhores resultados no curto prazo, mas também a construir legados mais sustentáveis para as pessoas e para a sociedade. Referências: 1. Antonakis, J. D. V. The Nature of Leadership. 3. ed. Thousand Oaks, Sage, 2018. 2. Bayes, B. M. Riddle, R. E. Transformational Leadership. 2. ed. New York, Psychology Press, 2006. 3. Bergamini, C. W. Motivação nas Organizações. 5. ed. São Paulo, Atlas, 2018. 4. Berson, Y. Avolio, B. J. Transformational Leadership and the Dissemination of Organizational Goals. The Leadership Quarterly, Amsterdã, V. 15, número 4, p. 625 a 646, 2004. 5. Brown, B. A Coragem para Liderar, Trabalho Duro, Conversas Difíceis, Corações Plenos. Rio de Janeiro, Sextante, 2019. 6. Chiavenato, I. Gestão de Pessoas, o Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. 4. ed. Barueri, Manoli, 2014. 7. Damasio, A. R. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. São Paulo, Companhia das Letras, 1996. 8. Deci, E. L. Ryan, R. M. Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. New York, Plenum, 1985. 9. Deci, E. L. Ryan, R. M. Self-Determination Theory, a Macro-Theory of Human Motivation, Development, and Health. Canadian Psychology, Ottawa, V. 49, número 3, p. 182 a 185, 2008. 10. Dimitriades, N. Psychologius, A. Neurociência para Líderes, Como Liderar Pessoas e Empresas para o Sucesso. São Paulo, Universo dos Livros, 2021. 11. Frederickson, B. L. Positivity, New York, Crow, 2009. 12. Gallup, State of the Global Workplace 2025 Report. Washington, D.C., 2025. Disponível em Acesso em 13 de dezembro. 2025. 13. Goleman, D. Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011.
14. Goleman, D. Boyatzis, R. McKee, A. O poder da inteligência emocional, a experiência de liderança. Rio de Janeiro, Objetiva, 2013. 15. Grant, A. Give and Take, Why Helping Others Drives Our Success. New York, Viking, 2013. 16. Harter, J. K. Schmidt, F. L. Case, C. L. M. Well-being in the Workplace and its Relationship to Business Outcomes. In. Case, C. L. M. Hyde, J. Org. Flourishing, Positive Psychology and the Life Well Lived. Washington, D.C., American Psychological Association, 2003. p. 205 a 224. 17. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 18. Cotter, J. P. Liderando Mudança. Rio de Janeiro, Campus, 1997. 19. Lippe, M. E. N. O Estresse do Professor. 7. Ed. Campinas, Papiros, 2016. 20. Locke, E. A. Latam, G. P. A Theory of Goal Setting and Task Performance. Em Gould Cliffs, Prentice Hall, 1990. 21. Maxwell, J. C. Desenvolvendo o líder dentro de você 2,0. Rio de Janeiro, Thomas Nelson Brasil, 2015. 22. Organização Internacional do Trabalho. Safety and Health at the Heart of the Future of Work. Geneva, 2019. 23. Panksepp, J. Affective Neuroscience, The Foundations of Human and Animal Emotions. New York, Oxford University Press, 1998. 24. Pink, D. H. Motivação 3,0, Os Novos Fatores Motivacionais. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010. 25. Robbins, S. P. Jude, T. A. Comportamento Organizacional. 14. Ed. São Paulo, Pearson, 2014. 26. Rock, D. Quiet Leadership, Six Steps to Transforming Performance at Work. New York, HarperCollins, 2006. 27. Rock, D. Schwartz, J. The Neuroscience of Leadership, Strategy mais Business, New York, número 43, p. 1 a 10, 2006. 28. Ryan, R. M. DC, E. L. Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. New York, Guilford Press, 2017. 29. Shine, E. H. Cultura Organizacional e Liderança. 4. Ed. São Paulo, Atlas, 2017. 30. Seligman, M. E. P. Florescer, uma nova compreensão sobre a felicidade e o bem-estar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 31. Senji, P. A quinta disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende. 33. Ed. Rio de Janeiro, Best-Seller, 2017. 32. Spitzer, M. Aprendizagem, Neurociência e a Escola da Vida. Porto Alegre, Artmed, 2013. 33. Vergara, S. C. Gestão de Pessoas. 3. Ed. São Paulo, Atlas, 2015. 34. World Health Organization. Barney Altan, Occupational Phenomenon, International Classification of Diseases. Geneva, 2019. Disponível em Acesso em 13 de dezembro. 2025. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca.